pessoal, então hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo da obra de Pietro Baldi, intitulada A Lei de Deus. Então vamos lá. Entro assim numa fase nova do meu trabalho, que é a de me aproximar do povo com uma linguagem mais simples, de maneira a ser compreendida. Há uma união de mente e coração que constitui uma ponte através da qual eu possa doar tudo de mim mesmo, doar tudo aquilo que consegui compreender e realizar na minha longa experiência, numa vida de tempestades e introspecção. Duas coisas importantes. Ele estava se aproximando do povo porque o que ele captava de esferas profundas, altas, era complexo para a grande maioria dos mortais. Então ele iria agora traduzir numa forma bem simples, didática, no seu linguajar natural, para que as pessoas pudessem entender o objetivo da obra dele. Por isso que a Lei de Deus é uma obra simples, de fácil entendimento, porque o foi colocado assim pelo autor. E ele fala outra coisa importante, né? Numa vida de tempestades e introspecção profunda. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas, né, nós, pobres mortais, né, na vida, para realizar algo tem que estar tudo muito a favor. E que essas grandes almas, quando realizam tudo na vida, realizam porque foi tudo fácil. Não, é uma vida de dor, de luta. Quem estuda a obra de Pietro Baldi sabe das suas dificuldades. Então, ele não esmoreceu. Além das dificuldades, né, das tempestades, ele tinha que fazer um trabalho mediúnico, de uma introspecção profunda, via intuitiva, que nós pouco compreendemos, né? Apesar da espiritualidade chamar a atenção que a mediunidade do futuro seria a mediunidade intuitiva. Neste nosso mundo, são muitos os que sofrem, e ensiná-los como amansar a dor é obra de caridade. Procuraremos também satisfazer a sede de conhecimento que se encontra aninhada no fundo de cada alma. Então ele fala que neste mundo são muitos os que sofrem, e isso não é mentira, é verdade. E ensinar-nos como amansar a dor é obra de caridade, quer dizer, é uma doação, né? Porque caridade é doação. E por isso que ele queria doar o seu conhecimento. Por quê? Nós sabemos que com a queda nós nos emborcamos, andamos às avessas, na contramão da lei de Deus. Por isso que existe dor. Deus não criou o mundo com dor. Deus não criou o universo para sofrimento da criatura e para sua depuração. Nós nos emborcamos, afastamos de Deus, e a nossa maior dor é justamente esse afastamento divino. Isso está lá no nosso inconsciente, por isso todos nós sofremos. E ainda assim, no dia a dia, nessa dor se manifesta de várias maneiras. Então a obra de Ubaldi é para ensinar como nós poderemos chegar até Deus, anulando todo esse campo de dor. Queremos fazer isso oferecendo o fruto do nosso pensamento e da nossa experiência, para que os amigos possam deste conhecimento tirar a maior utilidade para si próprios, utilidade espiritual, que é a base da material, porque uma não se pode isolar da outra. Ou seja, a nossa vida aqui no mundo, a nossa vida nesse universo de matéria, ele não está desconectado do espiritual. Lê do engano, porque, na verdade, o material, ele depende do espiritual. O espiritual a tudo move. Lê do engano quem quer ter sucesso material sem movimentar a sua parte espiritual. Então, nós queremos às vezes sucesso pleno na vida material, mas esquecemos de cuidar do ser, da nossa parte mental, da nossa parte emocional, daquilo que nós pensamos, nós sentimos no dia a dia. Então o conhecimento de Ubaldi é para ajudar a ir anulando as dores na nossa vida, porque nós não sabemos nos mover dentro da lei divina. E só para lembrar o que Jesus disse o quê? Que amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo. Eis aqui toda a lei e os profetas. Então a gente sabe que a nossa dor existe porque nós não sabemos movimentarmos no campo do amor. Nossa tentativa não se destina a impor ideia alguma ou a fazer prosélitos, é apenas uma oferta livre, que não obriga ninguém a aceitá-la. Quem estiver convencido de possuir outra verdade melhor e estiver satisfeito com ela, que não a abandone. Então o Baldi aqui vem mostrar a sua superioridade, né? Porque o evoluído, ele não impõe, ele oferece. A obra de Ubaldi é uma oferta. E o que ele diz? Eu estou aqui oferecendo o fruto do meu trabalho. Eu não quero, na verdade, impor nada a ninguém.
E às vezes, o que a gente faz no dia a dia? Nós queremos impor as nossas verdades. Às vezes, nós queremos impor as nossas crenças para as pessoas. E o evoluído, por amor, ele faz, deixa o exemplo e oferece, mas ele jamais impõe. Então o balde não veio impor nada, não veio derrubar outras verdades, pelo contrário, quem é dono da verdade absoluta é só Deus. Nós vivemos no mundo do relativo, ninguém aqui é dono da verdade. Uns caminham à frente e ampliam as suas visões. O balde fez assim, ampliou, viu e ofertou o fruto do seu trabalho. Não desejamos perturbar ninguém, não andamos em busca de seguidores a fim de conquistar domínio na terra. Não somos rival de ninguém neste campo. O nosso único interesse é a pesquisa para atingir o saber. Este, e só este é o nosso objetivo, e não o de conquistar poder algum neste mundo. Estão entendendo qual é o objetivo dele? O objetivo dele é tirar, oferecer o suco do seu trabalho, aquele trabalho árduo de introspecção em que ele conectava com o seu mundo íntimo, naquela parte superior do seu psiquismo, que é o superconsciente, enxergando, visualizando com o seu ser essas verdades superiores. E ele só quis deixar para o mundo, para que aqueles que viessem depois, porque é da lei que todos nós, passo a passo, iremos atingir a verdade, pudesse ir seguindo esse exemplo, porque o maior exemplo do mundo é Jesus. Mas aqueles que vão seguindo Jesus, que vão ampliando a mente, vão deixando o fruto do seu trabalho. Então ele não tinha por objetivo formar seguidores, pessoas que viessem fazer, ele não queria números, ele queria pessoas que fossem seguidoras dessas ideias que ele conseguiu captar. Mas isso não era o mais importante. O mais importante era a pessoa se conectar, aquela que tivesse afinidade, introjetar essas verdades para se posicionar melhor em suas vidas e no mundo. Permanecemos por isso com o maior respeito por todas as verdades que o homem possui e pelos grupos que as representam. Respeitamos os campos já conhecidos, embora sigamos por nossa conta explorando novos continentes. Respeitamos as verdades já conquistadas, embora procuremos ver mais longe. Respeitamos todas as religiões e doutrinas, e de maneira nenhuma pretendemos destruí-las ou superá-las, a fim de as substituir por outras. Ensinaremos sempre o maior respeito pela fé e filosofia dos outros. Porque não importa a maneira como nós professemos a nossa crença, a nossa fé. O que importa é o que nós sentimos e a maneira como nós manifestamos no mundo as nossas verdades íntimas, pelo respeito ao outro. E assim era o balde. O nosso lema é que um homem civilizado não agrida nunca o seu próximo e que um ser evoluído nunca entre em polêmicas. Isso significa que para nós, quem agride o próximo não é civilizado, e aquele que entra em polêmicas para impor à força as suas ideias aos outros ainda não é evoluído. Como nós mesmos acabamos de comentar, O evoluído, ele não impõe, ele respeita e caminha, diferentemente de nós. Porque, na verdade, nós queremos impor a nossa verdade, porque isso, na verdade, nos dá poder. Nós estaremos numa posição de que eu sou dono da verdade. E você não. Assim, nós podemos compreender que o evoluído só oferece o fruto do seu trabalho. Não quer dizer seja ele mau, mas tão somente atrasado no caminho da evolução, como prova o uso dos métodos que mais se aproximam da fera. O método usado revela sua própria natureza e o nível de vida a que pertence. Mais adiante explicaremos isto melhor. Dize-me como lutas e dir-te-ei quem és. Então ele está falando o seguinte, que isso que acontece conosco não é por um mal em si, mas é fruto do nosso atraso evolutivo. Então nós vivemos num mundo sempre de lutas. Vivemos o mundo, e ele vai explicar isso, ele explica muito bem em queda e salvação, ele explica em princípios de uma nova ética, como funcionam os tipos biológicos. E ele define os tipos biológicos como o tipo da fera, que usa a força, o astuto, que como o próprio nome diz, usa da astúcia para convencer, para se impor, e o evoluído do evangelho, que simplesmente respeita,
ama a paz e caminha, segue, deixando as suas verdades como um rastro de luz. Tranquilizem-se assim os que suponham estejam eu fazendo campanhas contra alguém. Isso significaria retroceder milhares de anos no caminho da evolução. Proceder assim seria sintonizar com forças negativas da destruição. E veremos que entre tantas leis que dirigem o mundo, existe aquela segundo a qual quem destrói acaba destruindo a si mesmo. Quem agride o próximo, agride a si mesmo. Quem faz o mal, o faz antes de tudo a si mesmo. E aqui o mal, leia-se, ele tem várias gradações, né? Existe aquele que pensa e pratica. Existe aquele que luta com seu campo mental e emocional para não materializar as suas ideias. E aquele verdadeiramente bom sequer no mal pensa. Então o mal é tudo aquilo que nós fazemos para nos desequilibrar ou para desequilibrar o próximo. E o balde sempre pregando essa lei do amor e do respeito, como nos coloca o Evangelho do Cristo. Então ele não veio para armar contendas ou para dizer, você está errado, a minha obra está certa. Pelo contrário, quem estuda vê que todos nós vivendo nesse mundo do relativo, cada um enxerga uma parcela da verdade. Cada um vai enxergando como uma colcha de retalhos pequenos pedaços dessa verdade. Onde a verdade absoluta é só Deus. Então, um deixa a sua ideia, o outro deixa outras visões, e assim elas podem mutuamente se completarem. E para que a gente possa ter uma ideia maior, cada vez mais ampliada. Procuraremos aprender a arte de viver em paz e no respeito ao próximo, o que constitui a base de uma feliz convivência social. Não prometemos poderes mágicos nem felicidade fácil, mas seremos nós mesmos que nos vamos colocar, juntamente com tudo a mais, dentro de uma visão da vida clara, singela e positiva, constituída pela lei de Deus, a qual pode ser dura quando merecemos, mas é sempre boa e justa. Porque Deus não prepara nada de mal para que nos aconteça. O mal está em nós porque nós andamos na contramão da lei. Então, a lei é sempre justa, o injusto somos nós. E tudo aquilo que nos acontece, ele tem um destino certo, que foram as nossas próprias ações que atraíram as próprias consequências. E isso depois a gente pode estudar melhor em outros livros de Ubaldi, né, que poderão explicar para nós melhor as trajetórias. Movimentando-nos acertadamente, evitaremos o sofrimento, que é a campainha de alarme que nos avisa quando cometemos um erro que deve ser corrigido para voltarmos à harmonia na ordem da lei. Enquanto não regressarmos àquela harmonia, a dor não pode acabar. É lógico que o bem-estar possa nascer apenas de um estado harmônico e que a desordem não possa gerar senão sofrimento. O ser é livre, mas o universo é um concerto musical, onde qualquer dissonância produz sofrimento. Então, nós podemos compreender que em Deus, estar em Deus, é encontrar essa harmonia, essa paz, é escutar a harmonia de tudo e de todos e sentir que o nosso ser será invadido por uma onda de tranquilidade, de paz, alegria, amor. E quem estuda a obra de Ubaldi entende que isso tudo se encontra num estado de sistema, no sistema, na criação primordial divina, ao lado de Deus, do qual nos afastamos. Então a obra de Deus coloca que nós só sofremos porque houve um afastamento do seio do divino, um fechamento de nós mesmos, surgindo uma consciência em nós fechada, que hoje se encontra latente. Todo o nosso conteúdo divino, sagrado, belo, a harmonia, está dentro de nós. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. E voltar ao Pai seria a ampliação da nossa consciência nesse estado que nós chamamos de luz. Mas luz ainda é matéria. Para estar em Deus é somente o espiritual, o pleno, o divino, o eterno. Por isso que nós estamos nessa dissonância. E na dissonância só tem dor. Na verdade, quem se deve colher quando o homem continuamente se rebela contra a ordem da lei de Deus, no sistema dessa natureza é lógico que a felicidade não se possa atingir senão pelo caminho da obediência e que a revolta não possa trazer senão sofrimentos.
O estado em que se encontra nosso mundo comprova, na realidade dos fatos, a verdade desta afirmação. Dado que seria absurdo atribuir a causa de tanto mal a Deus, que não pode ser senão bom e perfeito, não resta outra alternativa senão atribuí-la ao homem. Quanto maior for a revolta, tanto maior será o sofrimento, até o homem rebelde aprender à sua custa a obediência. Eu me lembro aqui muito da figura de Francisco, que quando ele funda a sua ordem, ele a funda sobre um tripé, né? Que era a obediência, a pobreza e a castidade. Então, essa obediência em Deus é um estado que nós vamos alcançando naturalmente na nossa evolução. E essa obediência significa estar em comunhão com o divino, na ordem, na harmonia. Como nós estamos na revolta, por isso que nos afastamos de Deus, né? Criamos essa desordem, a desobediência é própria nossa do involuído. Quem quer sentir alegria, paz, plenitude, felicidade, o primeiro ponto seria a obediência, porque todo o universo ele se baseia numa hierarquia, em que no topo está Deus. Por isso que hoje, em nem nada do que se prega, não pode deixar de ter por base o nosso ser, o divino, a nossa espiritualidade, porque é nela que se baseia o universo físico. Então, para quem estuda a obra de Ubaldi, vai compreender, inclusive, por que existe matéria. Porque, na verdade, quem está estudando a obra de Ubaldi vai compreender que matéria por si só não existe. Por isso que na pergunta dos livros dos Espíritos, 540, que fala de que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Ali se encerra uma verdade profunda que Kardec conseguiu deixar dentro da codificação muitas coisas, e com o estudo da obra de Ubaldi a gente pode ampliar um pouco mais. Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos de compreender que existem leis, existem leis, existem leis. Se continuarmos violando-as, como costumamos fazer, teremos tanto sofrimento que acabaremos por compreender que existem leis. E se não quisermos sofrer, não há outro caminho a não ser o de nos ajustarmos a elas. E nós sabemos, basta saber aqui no dia a dia. Se nós violarmos a lei do movimento, que é a vida, em todos os sentidos, começando pelo físico, nós vamos contrair doenças. E o que nós mais admiramos na vida é a inércia, o comodismo. Essa é uma lei da vida. O Ubaldi explica isso muito bem, que é a lei do movimento. Então, trazendo para a vida prática, quando a gente se rebela e não quer fazer nada, a vida responde com nada. Por isso que tudo é movimento, é proatividade, é caminhar constante. Então Deus se entende por um expressar, né? Uma expressão através de leis que existem no nosso mundo, como existem as leis físicas. A lei gravitacional, a lei da atração, a lei do magnetismo, porque na pobre visão humana fragmentada e de análise, nós achamos que tudo está desconectado, mas tudo está conectado em Deus. O mundo pode ser conduzido ao desmoronamento e ao fracasso, mas o prejuízo é somente para quem a isso conduzir. A lei de Deus permanece imutável. Isso quer dizer que no meio de tantos crimes e injustiças, a justiça de Deus fica de pé. E os que fracassarem serão os piores. Mas para os justos, para os honestos, que não mereceram a reação da lei, fica em sua defesa a justiça de Deus. Perante ele, cada um fica sozinho com seu destino, para colher o que semeou e receber o que mereceu. Então todos nós já ouvimos esse ditado: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós somos livres para semear o que quisermos, mas não somos livres durante a colheita. Cada um só colhe aquilo que semeou durante a sua caminhada. E o que não for de acordo com a lei divina, que é a lei da justiça, de amor e de caridade, como o livro dos Espíritos nos explica, ele está semeando cada vez mais dores. Para nos libertarmos da disciplina da lei, de nada vale dizer que Deus não existe. Ele permanece existindo, de nada vale negar a sua lei, ela continua funcionando. De nada vale escondermos-nos nas trevas, a luz persiste resplandecendo no alto. Estamos vivendo dentro dessa lei viva,
Nossa própria vida deriva dela e representa o pensamento e a vontade de Deus, que é a causa primeira da vida universal. Ou seja, nós podemos negar Deus, mas a vida, que é abundância, é vida, ela nos prova a todo momento o resultado dos nossos movimentos na vida. Então, nós sabemos que existe dor, tristeza, que existe falsas alegrias, porque nós não estamos caminhando ao longo dessa, na corredeira do rio da lei divina. Então, a dor, toda a nossa dificuldade, ela vai sendo sanada, liquidada, na medida que nós conseguirmos sentir Deus e toda essa lei que é viva. Nós achamos que Deus é algo distante de nós, que Ele está no alto, numa visão antropomórfica, separados de nós. Mas nós não podemos estar separados de Deus, porque Deus é a totalidade e nele nós estamos mergulhados. Para aqueles que caminham na sua direção, nada mais não é nada espacial, é algo consciencial que vem de dentro para fora, em que nós vamos percebendo a nós mesmos primeiramente, é o si mesmo, para perceber a nossa relação com o outro e assim percebermos Deus na sua totalidade. Então, aquele que mais nega Deus, mais sofre. E isso só a maturidade vai nos ensinar. Não sou rico para dar dinheiro, não sou poderoso para oferecer vantagens materiais. Dou o que tenho, o pensamento que recebi por inspiração e o amor do meu coração. Como recompensa, espero que este pensamento seja compreendido e que este amor seja retribuído. Assim como todo evoluído, ele doa o amor, ele oferece amor, para que aqueles que vêm depois deles possam também sentir esse amor e irmanar nesse amor, porque Deus é vida e para sentir Deus nós temos que sentir a vida que há em nós. E isso foi o trabalho de Pietro Baldi e é esse o trabalho que ele coloca no seu livro A Lei de Deus, para ensinar que só poderemos nos conectarmos a Deus pelo sentir, não é pelo pensar. O conhecimento, a racionalidade é um andar pobre do nosso psiquismo, porque nós precisamos acessar outras armas, e a arma do evoluído é o sentir. Sentir a plenitude, sentir o outro, ter misericórdia da dor do outro. Nós estamos vivendo um momento agora de dor, estamos reclusos nas nossas casas, para podermos entrar principalmente em conexão conosco mesmo. Quem se conecta a si, começa também a perceber a necessidade de se conectar ao outro, de sentir o outro, de ir ao encontro da dor do outro. E que a paz de Jesus esteja conosco nessa longa jornada que é no estudo da lei de Deus. Paz para todos e até a nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.